No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês tudo sobre o meu quadro de desbiose. Talvez você esteja aí até assustado pensando assim, Thalita, como assim? Você é nutricionista, trabalha com saúde intestinal, como que você desenvolveu desbiose? Pois é, gente, ninguém está imune disso. Por quê? Porque existem muitos gatilhos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que levam ao desequilíbrio da nossa microbiota. Cada vez mais o estilo de vida moderno leva ao desequilíbrio desse ambiente intestinal. Então, quando a gente não consegue equilibrar muito bem todos esses pratinhos que a gente precisa para cuidar da nossa saúde, do nosso intestino, a desbiose acaba sendo uma consequência. Então, eu quero compartilhar com vocês, né, como que tudo isso aconteceu, o que que eu comecei a sentir, por que que eu dei esse diagnóstico, como que eu tratei, porque eu tenho certeza que o meu relato, a minha experiência pode ajudar você que está aí também enfrentando questões como gases, distensão abdominal, problemas de digestão, dores abdominais, intestino desregulado. Então, tudo isso são sintomas, sinais de uma desbiose intestinal. É lógico que, além disso, podemos ter outras coisas associadas, então, alguma intolerância alimentar. Algumas pessoas podem ter um intestino irritável, outras pessoas uma doença inflamatória intestinal, uma doença celíaca, um quadro de supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico, alguma alergia alimentar. Então, é lógico que a desbiose ela pode vir acompanhada de outras questões, tá? A desbiose ela é como se fosse o pano de fundo, é o mal que antecede os outros desequilíbrios. E quando a gente não age rápido, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que eu tinha sintomas, que eu comecei a ter problemas de má digestão, comecei a ter muita fermentação, muito estufamento e tudo mais. O que que eu fiz? Eu já fui lá e comecei a agir o mais rápido possível para voltar o meu intestino ao equilíbrio. Porque se eu permanecesse daquela forma por muito tempo, aquilo poderia abrir espaço para o desenvolvimento de outras doenças, de patologias, de questões mais graves. Então, quanto mais crônico o problema, maior o tempo que leva para tratar, maiores as consequências que a gente acaba tendo na nossa saúde. Então, aqui no canal eu já falei muito sobre desbiose, sobre leaky gut, hiperpermeabilidade intestinal, que é o mal que antecede todas as doenças praticamente que a gente tem hoje, as doenças crônicas, desde obesidade, diabetes, ansiedade, depressão, problemas na tireoide, doenças autoimunes. Tudo isso, quando a gente vai olhar a raiz da raiz da raiz do problema, a gente vê que existe lá um desequilíbrio que começou nas nossas bactérias, na população de micro-organismos que moram no nosso intestino. Então, eu vou separar esse vídeo para ficar mais didático para vocês, contando como que tudo isso começou, quais foram os primeiros sinais e sintomas que eu tive, como que foi a alimentação, suplementação e cuidados na rotina que eu coloquei em prática para melhorar desse problema. E se você está chegando no canal agora e esse assunto sobre saúde intestinal te interessa, então eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, acompanhar esse e os outros vídeos que eu já compartilhei aqui. E sempre que você gostar, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que na medida do possível eu tô sempre respondendo vocês. Bom, então se você já me acompanha aqui há um tempo, você já deve ter visto um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal contando sobre a minha adolescência, que eu sempre sofri com muita acne, rinite e enxaqueca. Então eu tomava remédio para dor de cabeça todos os dias, eu usava antialérgicos com muita frequência, Sorine, né, para desentupir o nariz e tudo mais. Fiz vários ciclos de antibiótico na tentativa de tratar a pele, sem sucesso, até que eu tive que tomar Roacutan para melhora da minha pele. E os anos foram passando, então eu nunca estava 100%. A enxaqueca me acompanhou dos meus 15 até os meus 27 anos. Quando, já cansada dessa ideia de ficar tomando remédio e o remédio já não fazia mais efeito, conversei com uma nutricionista que atendia na minha clínica e ela falou: Thalita, será que isso não tem relação com o seu intestino? Será que você não tem alguma intolerância, uma sensibilidade alimentar? E na época, eu já era formada em nutrição, mas eu tinha parado de atender, eu não estava atendendo como nutricionista e não estava mais estudando nada sobre isso. Eu simplesmente me formei, trabalhei ali um ano e pouquinho com emagrecimento e depois fui fazer outras coisas. Eu tinha uma clínica de estética na época. E essa nutricionista atendia lá e ela que me deu esse primeiro estalo. Ela estudava já nutrição funcional, que foi a nutrição, a especialização que eu fui fazer depois de um tempo, né? Então, nessa época aí eu tava com uns 26, 27 anos.
E aí a gente fez então um primeiro tratamento. Naquela época nem se falava em modulação intestinal, se chamava dieta detox. Então eu tirei todos os ultraprocessados, reduzi o consumo de glúten, retirei os lácteos, porque ela queria fazer um teste para ver se glúten, leite poderia ter relação ali com o quadro que eu tinha. E aí, na época, eu fiz uso de glutamina, fiz uso de probiótico. Eu lembro, assim, mais ou menos, assim, desses principais, assim. Acho que a gente usou algumas outras coisas, mas eu não lembro exatamente o que foi. E aí, naquele mês que eu fiz esse tratamento, eu simplesmente não tive um episódio de dor de cabeça. Nenhum. Eu tomava remédio para enxaqueca todos os dias. E mesmo tomando a medicação, eu ainda tinha episódio de dor de cabeça. E aí, quando eu fiz aquele tratamento, eu fiquei assim, falei, meu Deus, como assim, né? Será que tudo, então, estava ali na minha alimentação? E de fato foi. E aquilo me fez despertar a vontade de voltar a estudar nutrição. Por isso que hoje eu estou aqui, por isso que eu fui estudar saúde intestinal, porque eu percebi o impacto que a alimentação e os cuidados que eu tive com o meu intestino influenciaram na minha saúde e na minha qualidade de vida. E aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu abandonei essa profissão, né? Enfim, passou-se aí 1, 2, 3 anos, que de fato depois, lá pelos 30 anos, eu decidi então voltar a trabalhar como nutricionista, estudar sobre isso e tudo mais. E aí quando eu voltei a estudar, fui fazer a pós-graduação em nutrição funcional, eu já me deparei com esse tema intestino. E aí eu consegui entender tudo o que tinha acontecido comigo. Então eu tinha um quadro de intolerância à lactose importante, que não me causava diarreia, mas deixava as minhas fezes pastosas, que causava ali um certo desconforto intestinal, mas aquilo não era algo gritante que me impedia de consumir. Eu tinha um consumo assíduo de farinha de trigo, eu tinha com mais frequência alimentos industrializados, né? Então eu sempre tive uma base de comida de verdade, mas eu tinha sim ainda alimentos mais ultraprocessados e tudo mais, consumo de bebida alcoólica. Então eu fui tentando manejar. Não ficou aquela alimentação 100% perfeita, mas eu reduzi drasticamente esses componentes da minha alimentação. E a melhora foi muito gritante, tanto que hoje para mim não é um sacrifício se alimentar dessa forma, porque é algo que me faz bem. Hoje eu consumo coisas com glúten, consumo coisas com leite, mas sempre de forma mais esporádica, no final de semana, num restaurante, num aniversário. Eu sempre levo as minhas enzimas digestivas e tudo mais. E eu fui então mantendo a minha saúde 100%. Então, assim, desde aquela época, nossa, eu tive um boom, assim, de melhora de qualidade de vida e melhora de saúde. Então, eu não fiquei doente. Dos meus 20 até os 37, 38 anos, nunca tive um episódio de candidíase, infecção urinária, nada assim, sabe? Então, a imunidade sempre super 10. Só que aí veio a pandemia e eu contraí, né, também o Covid. Peguei, não foi no primeiro ano, foi ali quando já estava assim avançando ali para o segundo ano. Tive sintomas tranquilos, nada de excesso de sintomas e tudo mais, fiquei bem congestionada, né, mais essa parte assim respiratória, muco, secreção e tudo mais. Não precisei tomar antibiótico nem nada, mas fui tomando ali algumas medicações para diminuir coriza e etc. Só que depois daí, a minha saúde começou a decair. E isso eu acredito que aconteceu com muitas pessoas, porque eu, como, né, estava atendendo e tudo mais, eu recebi muitos pacientes também que com várias queixas, né, cada um com suas queixas diferentes, mas percebendo mais cansaço, queda de cabelo, indisposição, intestino bagunçado, depois da tal da infecção, né, depois nesse pós-Covid. E junto desse pós-Covid veio um esgotamento físico e mental muito grande, que foi resultado dos últimos anos. Então, como eu voltei para a nutrição aos 30 anos, e quando eu entrei na pós-graduação, eu comecei a me deparar com uma nutrição totalmente diferente daquela que eu aprendi na faculdade, eu pensei, meu Deus, eu preciso correr atrás do prejuízo. Então, eu comecei a estudar muito, muito mesmo. Então, além de cuidar da clínica de estética, de atender em consultório, de ter outras coisas que a gente tem na vida, né? Então, marido, casa, família e tudo mais, eu comecei então a estudar muito. Então, todo final de semana eu estava estudando. E aí, conforme eu fui atuando mais nessa área de intestino, que foi algo que foi me chamando a atenção
por questões próprias e também por questões da minha família. Então, eu já contei que minha avó também teve Alzheimer. Enfim, depois que eu descobri que no intestino tá a raiz de tudo, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, porque eu quero atuar na raiz dos problemas. E aí, então, a minha agenda começou a bombar de pessoas, né, querendo, buscando tratamento e tudo mais. E o que aconteceu nos últimos anos? Eu passava o dia inteiro fazendo consulta e depois a noite inteira montando o plano alimentar. Então, toda noite eu parava de trabalhar 10, 11 horas da noite, eu ia dormir com a minha cabeça explodindo, porque é um trabalho mental muito grande que a gente precisa fazer, e é uma troca energética muito grande que a gente tem também com o paciente, que eu acabava o dia esgotada. E aí eu dormia, imagina, dormia mal, porque imagina, você não pode, tipo assim, desconectar o computador e deitar e você tá lá com a cabeça fervendo, borbulhando. E o pior, eu ia dormir todas as noites com aquela sensação assim, não consegui acabar tudo que eu tinha para fazer. Não consegui responder aquela pessoa, não consegui finalizar aquela dieta, não vi aquele exame. Então, eu sempre ia dormir com pendências. E aquilo começou a gerar uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande, ao ponto, né, de quando veio ali o Covid e logo depois do Covid veio essa sensação assim de faliu, sabe? Faliu. Ou você para, ou vai falir. Então tá quase falindo. Ou você para, diminui o ritmo, ou vai entrar em colapso, né? E aí foi quando eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. Então eu tinha que ir pro consultório, eu começava a chorar, eu não queria ir. Começava a me dar dor de cabeça, começava a me dar mal-estar, desconforto, uma somatização do corpo. E aquilo começou assim me incomodar. E junto disso, então aqui eu já tô falando para vocês sobre os primeiros sintomas que eu comecei a sentir. Então veio toda essa carga. Então veio o Covid, que é um fator que prejudica a nossa microbiota intestinal. Muito trabalho, muita correria, muito estresse ao longo do dia. Sono inadequado. A alimentação, apesar de todos esses problemas, como ela já é um hábito para mim, então ela não mudou muito, tá? Eu sempre tenho ali uma alimentação à base de comida de verdade, como uma besteirinha ali, outra lá, mas não mudou muito, tá? Então, os principais fatores foram esses mesmos, né? Então, Covid, estresse, sono inadequado. E aí, o que eu comecei a perceber também? Eu comecei a ver meus exames, minha ferritina começou a cair, a minha B12 começou a cair, a vitamina D, a gente quase não toma sol, então não é nenhuma surpresa. Mas a vitamina B12 e a ferritina, sabe, me deixaram ali com uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, ué, eu como carne, nunca tive ferritina baixa, B12 baixa, por que elas estão caindo? Falei, acho que meu intestino não tá conseguindo absorver muito bem. Esse estresse todo que eu tô passando, né, começou a gerar ali uma hipocloridria, uma falta de acidez gástrica. Então, não tô conseguindo metabolizar, absorver muito bem essas vitaminas e esses minerais. E junto disso, o que eu comecei a ter? Gases, estufamento e distensão abdominal. Então, sempre ali, 3, 4 horas da tarde, a minha barriga começava a estufar e eu começava a ter gases e distensão abdominal. Sinal, né? Sinal de que eu não estava conseguindo digerir bem. Então, café da manhã e ok, até porque eu não comia muito no café da manhã. E aí no almoço, a hora que eu comia ali uma salada, uma carne, né? Uma comidinha assim, minha barriga começava a estufar. Aí eu comecei então a tirar as folhas. Eu falei, deixa eu comer aqui os legumes cozidos e deixa eu observar como que eu fico. E aí eu comecei a perceber que se eu comesse legumes e não comesse muitas folhas, eu ficava bem. Mas por que eu não estava digerindo folhas? Se eu sempre digeria as folhas? Bem, né? Por conta de um desequilíbrio na minha microbiota intestinal que foi causado por toda aquela bagunça que aconteceu lá atrás. Então, nesse momento, eu falei, sim, estou com desequilíbrio de microbiota. Há um tempo atrás, eu tinha comprado um teste genético de microbiota por conta de um curso que eu fiz, e lá eles estavam vendendo o teste num valor mais barato e tudo mais, e eu comprei, mas ficou ali de stand-by, eu não fiz o exame. Aí eu falei, quer saber? Acho que agora é um bom momento para eu fazer e ver o que está acontecendo. E aí, quando eu fiz o teste, veio, então, o desequilíbrio das bactérias, né? Então, a gente tem lá as bacteroidetes, as firmicutes, temos as proteobactérias. E no meu caso, não era uma disbiose mais inflamatória. Então, quando eu tenho aumento dessas proteobactérias, a gente caracteriza como uma disbiose mais inflamatória, que são bactérias que elas liberam mais substâncias inflamatórias ali. No meu caso, era uma desproporção. Eu estava com muitas bacteroidetes e pouco firmicutes, né?
E o ideal é que a gente tenha um pouquinho mais de firmicutes e menos bacteroidetes. Então, o meu estava invertido. E essas bacteroidetes, quando elas estão aumentadas, elas fermentam mais. Proteína animal, fibras, né? Então, isso faz você ficar com mais gases, extensão abdominal e tudo mais. Então, beleza. Precisa fazer esse exame para identificar se tem desbiose ou não? Não precisa. Eu não faria se eu não tivesse o exame aqui em casa, pago, tudo certinho, né? Porque eles mandam um kit para você coletar as fezes e mandar para o laboratório. Eu fiz mais por conta disso. E, no fim, a estratégia que eu faria para me tratar era a mesma se eu não tivesse feito o exame. Seria a mesma, tá? Então, por isso que é muito importante a gente estar atento aos sinais e sintomas, aquilo que o nosso corpo manifesta. Quando você tá na dúvida sobre o que te estufa ou não, você começar a fazer pratos mais simples para você tentar entender, será que é isso aqui? Será, né? E não simplesmente, vou tirar o alimento e não vou fazer nada, né? Então se aquilo eu não consigo digerir bem, vou tirar e pronto. Não, a gente tem que pensar por que isso está acontecendo. Então, quando eu não digiro bem fibras, proteína, isso vem de um quadro de hipocloridria. O que causa hipocloridria? Estresse. Não só a hipocloridria, que é a redução da produção de ácido, mas também a redução na produção de enzimas pancreáticas, na liberação de bile. Então, toda a tua digestão é comprometida. Você pode perder de 50% a 75% da sua capacidade digestiva quando você está sob estresse. E aí, o que eu precisava fazer para diminuir o meu estresse? Eu precisava diminuir a minha carga de trabalho. Não é que eu não gosto de atender, mas o ritmo que eu estava levando estava demais. Então, eu precisei fechar a minha agenda para eu continuar atendendo só quem eu já estava atendendo, não pegar novos pacientes, para que eu pudesse me desafogar, para que eu pudesse 6, 7 horas da noite terminar o meu expediente e ter um tempo ali tranquilo para eu ir jantar, para eu sentar no sofá, fazer nada, ler um livro, fazer qualquer coisa. Então foi isso que eu fiz. Então, a partir do momento que eu comecei a reduzir o meu estresse, regular o meu sono, ter um tempo de qualidade para eu poder descansar, para poder esvaziar a minha mente, a minha digestão começou a melhorar. Automaticamente, se a minha digestão começa a melhorar, eu não vou deixar sobrar fragmento de alimento mal digerido ali no meu intestino, que vai acabar sendo fermentado por essa microbiota que está ali e que vai desequilibrando esse ambiente intestinal, entende? Então veja só que no meu caso não foi uma questão tanto alimentar que gerou esse problema. Foi toda uma questão de estilo de vida, de rotina que eu estava tendo, que culminou naquele problema. E aquilo fez com que eu começasse a ter problemas com os alimentos. Então, a causa não foi a alimentação, no meu caso, tá? Foi outras questões. Então, é isso que eu quero que você observe. Tem muita gente que come um monte de porcaria, e sim, aí a gente sabe que tem um gatilho importante da alimentação. Mas como que você tá levando a sua vida? A sua rotina, o seu dia a dia de trabalho? É tudo isso que a gente tem que pensar. Sono, atividade física. Porque se isso não está em equilíbrio, o nosso ambiente, o nosso terreno biológico também não vai ficar. Basicamente, eu gosto de dividir o tratamento do intestino em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da rotina. E dentro da rotina está aqui também o manejo do estresse. Então, como que você pode ter uma rotina mais leve? Algo que não gere tanto estresse físico, mental, emocional para o seu organismo e que o seu intestino vai sofrer as consequências disso. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu consegui reduzir a minha carga de trabalho, eu parei de ficar me matriculando em tudo quanto é curso, eu falei, olha, o que eu sei, por enquanto, é suficiente, chega, termina os cursos que você tem, não se matricule mais nada, esvazia a mente, você tá precisando esvaziar, tua mente tá muito cheia, muito atolada de coisa. Então, comecei a não ficar entrando em tudo quanto é curso, reduzi minha carga horária de trabalho, fui buscar uma atividade que me ajudasse a diminuir esse estresse e foi quando eu encontrei a aula de cerâmica. Então eu me matriculei num curso de cerâmica e eu vou lá toda semana e assim, é maravilhoso para mim, assim, foi muito bom, porque quando você tá ali mexendo na argila, pintando tudo mais, você esvazia completamente a sua mente. Então é uma prática ali de meditação. Eu infelizmente não tenho essa disciplina de fazer meditação todos os dias, de fazer caminhada todos os dias. Então, a minha maneira de me conectar comigo mesma é toda noite antes de dormir.
agradecer pelo dia que eu tive, pelas coisas que aconteceram, mesmo sendo coisas que não parecem ser tão boas, mas eu acredito muito que sempre aquilo que acontece de ruim tem algo ali por trás daquilo que pra gente aprender, pra gente ressignificar e ver o lado positivo daquilo. Então, eu toda noite, né, eu faço ali as minhas orações, as minhas gratidões, de manhã quando eu acordo também, pensando, né, num dia legal, próspero, gostoso e tudo mais. E aí, a minha rotina que eu sempre ensino pra vocês: acorda, raspa a língua, toma água, faz um café da manhã legal, um café da manhã com calma, tem o tempo ali pra ir no banheiro, fazer sua refeição, pra depois começar o dia. Então, foi muito importante isso. Eu também, durante esse período do tratamento, eu busquei uma terapeuta, então a gente fez uma sessão só, na verdade, porque eu já fiz vários cursos de programação neurolinguística, coaching, PNL, já fiz processo terapêutico, então eu tenho um autoconhecimento, assim, eu consigo identificar as crenças que eu tenho, os gatilhos que eu tenho, então eu fui trabalhar lá uma crença específica que foi muito importante, que era uma crença que eu tinha muito relacionada ao trabalho, que é a crença que muitas pessoas têm de que para ganhar dinheiro a gente tem que trabalhar muito, para ganhar dinheiro a gente tem que sofrer, que sabe aquela coisa assim de que tem que ser árduo, tem que ser difícil, que dinheiro não vem fácil, que dinheiro não nasce em árvore e tudo mais. Então eu tinha muito forte isso, e isso justificava o porquê que eu tinha que ficar lá sempre trabalhando até 10 horas da noite e tudo mais. E olha que engraçado, né? Depois que eu comecei a trabalhar menos, não necessariamente a minha renda diminuiu, porque enfim, parece que as coisas vão fluindo, gente. Então, assim, é uma coisa muito louca, sabe? Então, eu fiz esse processo de terapia também, que foi bem importante. E eu fiz algo também, eu não fiz tudo junto, né? Isso eu tô falando ao longo do ano passado todo. Eu fiz uma sessão também de microfisioterapia. Eu não sei se você já ouviu falar, mas se não, procura e faça uma sessão de microfisioterapia. Geralmente são fisioterapeutas ou profissionais terapeutas, enfim, que têm essa especialização, e é você fica deitada na maca e ele vai encostando em você, tipo, nem encostando muito assim, mas ele vai sentindo, com tal idade aconteceu isso, isso e isso. Eu não sei por como que eles sabem isso, mas ele conseguiu detectar que quando eu tava lá na barriga da minha mãe, aconteceu tal coisa, não sei o que, e que isso culminou num problema no meu intestino grosso. E que a intolerância à lactose poderia estar também relacionado a isso, enfim, alguma questão ali também dessa fase relacionada à mãe e tal. E sei que depois dessa sessão de microfisioterapia, eu comecei a comer coisas com leite e comecei a não passar mal. Então, eu tinha um diagnóstico de intolerância à lactose, se eu comesse 2 colheres de pudim, a minha barriga virava um balão. E agora, final do ano, que teve Natal, festa de Ano Novo e tudo mais, eu comi coisas com leite e não tomei enzima e não fiquei estufada. Então, assim, será que foi pela dieta que eu fiz, né, assim, pelo tratamento que eu fiz, nem tanto de dieta, porque a minha dieta não mudou tanto do que eu já tinha, mas pela suplementação que eu fiz? Será que foi essa microfisioterapia? Será que foi a redução do meu estresse? Ou será que foi a soma disso tudo junto? Eu acredito que foi a soma disso tudo junto, né? Então pesquisem sobre microfisioterapia, que é algo bem legal, porque eles vão buscar a raiz daquela doença, daquela manifestação que você tá tendo, que nem sempre tudo é só alimentação, tá? Então a alimentação é super importante pra gente melhorar. A gente não consegue tratar nada sem alimentação, mas nem sempre vai ser só a alimentação que vai resolver o seu problema. E isso pra mim ficou muito nítido, cada vez mais, o quanto o estresse estava sendo um gatilho importante no meu desequilíbrio. Beleza, então alimentação ok, não tenho muito o que falar, porque a minha alimentação é baseada em comida de verdade, tá? A única coisa que eu tirei foi os folhosos. E aí eu tô vendo aqui que eu fiz uma colinha sobre os suplementos que eu usei. Então, é lógico, eu vou citar aqui alguns suplementos que eu não usei tudo junto ao mesmo tempo, tá? Então, quando começou a desencadear aquele problema que eu comecei a ver minha ferritina baixar, B12 baixa, eu com gases, distensão todo dia ali depois do almoço e tudo mais, o que eu comecei a fazer? Primeiro, comecei a usar com mais frequência o Calm Gut. Então, eu já tinha o hábito de estar usando ele, né? Porque imagina, é um suplemento que eu desenvolvi, que eu sei que tem todo um benefício para reparo de barreira intestinal, imunidade, vitaminas e tudo mais. Então, dei uma intensificada, então usando ele todos os dias. Aí eu entrei com enzima digestiva, então eu usei por um mês cloridrato de betaína com pepsina, 100 mg de cada um, dose baixa.
E também um poolzinho de enzimas digestivas que eu tenho ali, que tem pancreatina, que tem amilase, lipase, protease, que tem a alfa-galactosidase, que ajuda a digerir também essas fibras mais fermentativas. E eu tomava ali na hora do almoço e do jantar. Depois, o cloridrato de betaína começou a arder meu estômago, eu comecei a sentir, então eu falei, opa, então é sinal que agora a minha acidez já tá melhor. Então eu deixei o cloridrato e fiquei usando só essas outras enzimas. Nem sempre, todos os dias eu tomava, mas, né, com certa regularidade. Eu entrei com o uso da berberina, porque a berberina, ela ajuda a reduzir essas bacteroidetes, que são essas bactérias mais fermentativas, ao mesmo tempo que ela estimula o crescimento das firmicutes, e ela também tem um papel anti-inflamatório, ajuda a modular a microbiota, então é bem interessante. Eu usei ali a berberina por uns 45 dias mais ou menos. Depois que eu terminei a berberina, eu entrei com a quercetina. A quercetina, ela é um ativo que a gente encontra na casca da cebola, da maçã, e ela tem esses flavonoides que ajudam a estimular também o crescimento de bactérias boas no intestino e também a reduzir processos inflamatórios, melhorar o sistema imune. Então eu entrei ali com a quercetina também alguns dias. Eu até tenho ela ali porque eu não tomo todos os dias. Então quando eu vejo que às vezes eu tô, sei lá, se eu comi muito queijo, coisa assim, que às vezes a gente sai da dieta, eu vou lá e tomo, porque eu sei que são alimentos que são mais gatilhos ali para desencadear essas reações mais alérgicas em mim. Outro suplemento que eu coloquei foi a goma cássia, que é uma fibra prebiótica. Então eu usei um potinho de goma cássia, deu ali uns 30 dias mais ou menos, eu misturava no meu café junto com o meu colágeno. É uma fibra prebiótica, então como eu reduzi ali o consumo de folhose e tudo mais, eu achei pertinente colocar, e ela estimula também o crescimento dessas firmicutes. Aí eu fiz a reposição do ferro endovenoso, então meu cabelo estava caindo bastante e quando eu fiz a reposição do ferro, a queda de cabelo cessou. Fiz a suplementação das vitaminas do complexo B, principalmente da B12, que estava deficiente. Suplementei também vitamina D. Então no Calm Gut eu já estava suplementando 2.000 unidades de vitamina D, que já tem ali na composição do produto. E aí eu complementei com doses de 5.000 unidades 3 vezes na semana. Então agora eu vou repetir o exame para ver como que permaneceu, como é que foi a resposta do meu organismo a essa suplementação. Fiz também uma suplementação para a parte de ansiedade, de estresse e tudo mais, então eu fiz ali 100 miligramas de 5-HTP, 100 miligramas de L-teanina, junto com o magnésio que tem no Calm Gut também, que é essencial para essa parte de ansiedade. E também eu tenho ali um Passiflora, que eu compro na farmácia mesmo, que tem de várias marcas. Sempre então que eu tô mais agitada, mais ansiosa, ou que eu vejo que eu tô ali com a mente muito acelerada antes de dormir, eu gosto de tomar ali pra melhorar desse quadro, então super me ajudou. E eu fiz também um período de probiótico por 60 dias. Então eu não fiz tudo isso junto ao mesmo tempo, tá? Então isso que eu queria até ressaltar com vocês. Eu comecei a fazer as estratégias mais específicas em março de 2023. E aí eu fiz por 45 dias, 60, daí mudei, daí fui fazendo outras coisas, coloquei umas tinturas, fui ciclando as estratégias. Fui cuidando da alimentação, tive várias saídas nesse meio tempo no sentido de viagem, enfim, de comer coisas mesmo com glúten, com leite e tudo mais. Sempre procurava tomar enzima e sempre procurava voltar o mais rápido possível para o esquema da dieta. E aí, quando foi setembro, outubro, eu realmente me senti bem. Comecei a comer folhas que a gente adora fazer, tipo várias folhas misturadas com pepino, tomate, manga, fazer aquele molho de salada que eu gosto de colocar tahine, limão, azeite, enfim. Comecei a comer aquela saladona de novo, sem enzima, sem nada e ó, zero bala, sem gases, sem distensão, sem estufamento. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa melhora e eu tenho certeza que eu devo isso a esse conjunto de ações que eu coloquei em prática. É difícil a gente elencar o que foi mais importante. Eu acho que o mais importante foi o manejo do estresse, com toda certeza. Porque não vai adiantar você ficar tomando enzima digestiva, coisa assim, se a tua digestão, se o teu estresse está atrapalhando todo o funcionamento do seu sistema digestivo. Então, eu sei que é difícil para muitas pessoas. Eu agradeço a Deus por eu ter conseguido reduzir a minha carga de trabalho. Porque eu sei que muitas pessoas não conseguem. Porque, né, enfim, são funcionários ou porque realmente, enfim, não cabe no orçamento diminuir. E eu, graças a Deus, eu consegui.
Eu sabia que eu ia passar por um momento mais assim de aperto, que eu tinha que abrir mão de, né, gastar menos, enfim, por um período, para que eu conseguisse me reequilibrar novamente. Mas eu tenho certeza que isso foi o ponto crucial, assim, de eu buscar atividades para me desestressar, de não ficar estudando todo final de semana, sabe? De esvaziar a cabeça, isso é muito importante. E junto, os cuidados com a alimentação que eu sempre tive, os cuidados com os suplementos que eu sempre vou ter. Então, às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, né? Thalita, se eu comprar o Calm Gut, ele vai resolver o meu problema? E aí eu penso assim, falo, putz, essa pessoa não entendeu nada ainda. Não entendeu nada ainda. Por quê? Porque um suplemento, ele é uma estratégia que você vai colocar na sua rotina, no seu dia a dia, para ajudar na melhora do seu quadro. A gente não pode colocar toda a expectativa em cima de um suplemento. Tem muitos pontos, tem muitos pratinhos que a gente precisa ajustar. Ele vai ser importante? Vai. Ele vai resolver o seu problema sozinho? Nunca, tá? Nunca. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E não só com o Calm Gut. Eu tô falando dele porque é o suplemento que eu desenvolvi e as pessoas vêm fazer essas perguntas para mim. E aí eu falo o que mais que eu preciso falar nas redes sociais, o que mais eu preciso explicar para que as pessoas entendam que não é assim da noite pro dia que a gente trata um quadro de desbiose. A restauração da sua saúde intestinal depende de vários fatores. E principalmente, depende de você querer melhorar. Porque se você não quer, e se você fica colocando empecilho, mas eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque isso e aquilo, você não vai melhorar. Então a melhora, ela depende da sua decisão em querer melhorar, do que você vai colocar em prática. E suplementação vai ser ali aquele perfume que você passa para te ajudar nesse processo. A base é você manejar o seu estresse, cuidar da tua alimentação, cuidar da tua rotina. E é lógico que os suplementos, eles estão aí para nos ajudar. Então é esse conjunto todo que a gente precisa para fazer um tratamento de modulação intestinal de sucesso. E principalmente, você não colocar a expectativa em cima do profissional que está te atendendo. Ele vai ser o caminho, sabe? A pessoa que vai te conduzir, te mostrar o caminho que muitas vezes você tá ali perdido e não sabe. Mas se você não colocar em prática, você não vai melhorar. Se você não confiar no processo, você não vai melhorar. Então a primeira coisa é a gente mudar aqui, ó, a nossa mentalidade, a nossa mente. Porque a doença, os sintomas, eles vêm como um sinal. Então o teu corpo ele tá querendo te sinalizar, opa, não tá legal. Então, a maneira que o meu corpo teve de sinalizar que a vida que eu tava levando, a rotina de trabalho que eu tava tendo não tava adequada, foi isso. Foi ligando um alerta. E muitas vezes a gente não tá ligado nesses pequenos sinais. A gente acha que gases, que distensão, você ficar estufado com qualquer coisa, é normal. E a gente vai se acostumando com aquele sintoma. Toma ali um Luftal, toma ali um laxante, um negocinho assim e vai levando a vida. E aí, nesse levar a vida, esse problema vai se tornando crônico, 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 a ponto de desenvolver uma doença. Então, você desencadeia lá um câncer, uma diverticulite, uma síndrome do intestino irritável, uma doença inflamatória intestinal, uma doença autoimune, um hipotiroidismo, você começa a engordar, você desenvolve uma depressão, um diabetes, enfim. Então, a gente precisa estar atento a esses pequenos sinais e agradecer por eles. Porque isso nada mais é do que uma mensagem que o seu corpo está te dando para que você mude os seus hábitos, mude as suas atitudes, para que você tome a responsabilidade pela sua saúde. Se você não fizer agora, lá na frente o tombo pode ser maior e aí você vai ser obrigado a parar, a diminuir o ritmo para poder se tratar. Então agora você pode escolher, né? Então assim, opa, será que eu consigo diminuir aqui um pouquinho? Será que eu consigo ajustar ali, ajustar lá para poder melhorar minha rotina, meu estilo de vida? Muito melhor a gente arrumar agora, né? Do que depois lá na frente a gente ser obrigado a reduzir o ritmo, a fazer algo, mas aí a nossa saúde já vai estar bem mais debilitada, né? Então, como eu trabalho com isso, eu não pude aceitar isso acontecendo comigo. Eu falei, como que eu tô ali proporcionando saúde para outras pessoas e a minha tá indo pro ralo, né? Então eu comecei a repensar,
Esse final de ano foi um ano de muitas reflexões, eu ainda não tô certa do que vai ser daqui para frente. Eu quero recomeçar o meu trabalho como nutricionista de uma forma diferente, para que seja mais leve, para que seja mais prazeroso e não tão oneroso para minha saúde, tá bom? Então eu espero que o meu relato tenha contribuído com o seu processo. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira colocar aqui, coloca. Que se for algo mais longo, eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, ou eu respondo vocês nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa seu like, curta, compartilhe com quem precisa saber, com quem possa se beneficiar desse relato, tá bom, pessoal? Então é isso, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!